A maior gestora do mundo acaba de trazer uma nova perspectiva para o mercado de criptomoedas. A BlackRock recomenda oficialmente a inclusão de Bitcoin nas carteiras de investimento, mas com um limite criterioso. A análise detalhada da gestora compara o ativo digital às gigantes da tecnologia em termos de risco e retorno. Veja mais. A BlackRock, gigante global da gestão de recursos, acaba de publicar uma análise revolucionária sobre o papel do Bitcoin nos investimentos. A gestora enxerga a criptomoeda mais como uma ação de crescimento do que como uma reserva de valor. A recomendação é precisa e fundamentada em dados. Para uma carteira tradicional com 60% em renda fixa e 40% em renda variável, a alocação ideal em Bitcoin deve ficar entre 1% e 2%. Esse percentual foi calculado para equilibrar oportunidades e riscos. Os números mostram por que não se deve ultrapassar esse limite. Uma alocação de 1% em Bitcoin já representa 2% do risco total da carteira. Se a exposição subir para 2%, o risco aumenta para 5%. Com 4% de alocação em bitcoins, o risco dispararia para 14%. A comparação com as Magnificent Seven é reveladora. Cada uma das 7 maiores empresas de tecnologia representa, em média, 4% do risco ponderado de uma carteira típica. O Bitcoin, mesmo com menor alocação, pode entregar um perfil similar de risco e retorno. A análise da BlackRock traz uma nova perspectiva sobre a avaliação do Bitcoin. Ao invés de olhar para fluxos de caixa, como nas ações, o foco deve ser no potencial de valorização pela maior adoção da moeda digital. Um aspecto crucial é a baixa correlação com outros ativos no longo prazo. Os fatores que influenciam o preço do Bitcoin são diferentes dos drivers tradicionais do mercado. Isso oferece uma fonte verdadeiramente diversificada de retorno. A gestora reconhece a histórica volatilidade do Bitcoin em seus 15 anos de existência, porém indica que a popularização do uso pode reduzir os riscos no futuro. Paradoxalmente, essa maior estabilidade poderia diminuir seu potencial de valorização. O estudo sugere ainda uma evolução interessante no papel do Bitcoin. No futuro, quando a volatilidade diminuir, ele pode se transformar em um ativo de proteção, similar ao ouro. Mas, nesse momento, seu potencial de valorização já não seria tão evidente. Bom, você tem acompanhado aqui que o valor do Bitcoin está batendo recorde atrás de recorde depois da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. A alta desde então foi de 50% e no ano já chega a 145%. Imagina que ativo tem esse rendimento. Para analisar essa disparada, nós vamos conversar com Tasso Lago, especialista em criptomoedas e fundador da Financial Move. Seja muito bem-vindo, prazer conversar contigo sobre criptomoedas. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Mariana. Eduardo, vamos lá, a gente tem acompanhado esse crescimento dia após dia. Tem um teto de crescimento do valor do Bitcoin? Até onde vai chegar? 200 mil dólares? Bom, a gente espera que o Bitcoin atinja no máximo aí cerca de 150 mil dólares. O próprio Trump já disse que ele ficaria muito feliz com o Bitcoin a 150 mil dólares. Agora, o teto, o topo do mercado não dá para a gente saber nunca, uma vez que gigantes como a BlackRock começaram a comprar forte o ativo. Isso que eu ia te perguntar, qual é o impacto que a gente pode ter? Óbvio que é positivo, né? Mas qual o tamanho desse impacto com essa recomendação agora da BlackRock? O Larry Fink, que já é o presidente, né, da BlackRock há um tempo, ele já vem falando positivamente do Bitcoin. Isso já influenciou bastante os americanos a comprarem Bitcoin. Diversos fundos já começaram e fundos de pensão já estão comprando, então é mais um catalisador. Então, acredito de forma conservadora, o Bitcoin pode atingir 130 a 150 mil dólares e, num cenário mais otimista, 200 mil dólares, lembrando, né, que existem outras criptos e o Bitcoin é só a porta de entrada para esse mercado. E em quanto tempo isso, mais ou menos? Eu sei que é difícil aferir, mas com a tua experiência, com o teu conhecimento, dá para arriscar que palpite em relação a essa marca dos 150 ou até mesmo dos 200 mil dólares, como você mencionou? A gente tende a ter um ciclo de alta no próximo ano, 2025. Isso é algo comum do mercado cripto, ter ciclos de alta e de baixa. Já era esperado que a gente tivesse esse ciclo de alta e não dependia do Trump. Os fatores Trump, BlackRock e adoção são fases inerentes aí da adoção da tecnologia e acredito que até o final de 2025 a gente possa ver o Bitcoin na casa dos 150 e, no máximo, numa visão mais otimista,
a $200 mil. E lembrando que não dá para precisar topo desse mercado, uma vez que temos fatores muito fortes globalmente falando. Até se fosse precisar, era o caso de todo mundo sair correndo, né? Para já comprar agora, porque a gente vai saber quando que ia ganhar. Agora, tem uma questão no relatório da BlackRock que me chama a atenção, que é um pouco tem uma certa dúvida não, mas levanta o cuidado sobre o porquê comprar, né? Porque ele está falando, olha, é um ativo para a gente considerar baseando na valorização futura, associada ao quê? O que daria para ver? Ao uso da própria moeda, né? E aí, isso contrapondo com a ideia de reserva de valor, que seria um pouco de guardar, menos uso e mais de guardar, porque teria uma certa estabilidade. E o Trump chegou a dizer, né, levantar a possibilidade de que o governo americano investisse no Bitcoin como reserva de valor. Você acha que tem essa... Porque é um ativo diferente e que requer um olhar diferente dos investidores e, ao mesmo tempo, não é um olhar único. Esse relatório da BlackRock pode mexer e criar dúvidas também sobre isso? Por que eu devo comprar uma Bitcoin? Como é que eu analiso a evolução da Bitcoin e o que pode ser perigoso para quem compra? Olha, uma das teses principais do Bitcoin para esse ciclo vem sendo levantada pelo Michael Saylor, né, que é o fundador da MicroStrategy, que é uma empresa que acabou de entrar no Nasdaq 100, ou seja, nas 100 maiores empresas de tecnologia do mercado norte-americano, que comprou cerca de $25 bilhões em dinheiro em espécie e, ao longo do ciclo de alta, já tem mais de $45 bilhões, dado a valorização do ativo. A tese do Saylor e de muitas pessoas é que o dólar tem se desvalorizado, se depreciado graças à inflação, graças à impressão de dinheiro, que desde Bretton Woods, né, que foi o tratado que tirou o lastro do dólar com ouro, as moedas vêm se desvalorizando. Então, para o mercado entender sobre o Bitcoin, tem que entender que existem algumas falhas no sistema financeiro mundial e o Bitcoin dá, de fato, o poder para quem está realmente comprando e investindo nesse ativo. A adoção do Bitcoin e a criação de novas tecnologias tem sido inerente a esse mercado. E agora, inclusive nesse ciclo, o Bitcoin vai ser mais e mais utilizado porque estão criando novas tecnologias que vão demandar o Bitcoin para investimentos, de forma mais simplificada. Tasso, eu vou chamar agora uma arte para a gente acompanhar exatamente como se deu nos últimos dias, nas últimas semanas, essa valorização do Bitcoin. Vamos lá, a gente tem, chegando pertinho dos $100 mil a cotação, a gente começa a chegar mais perto ali no dia 25 de novembro, com cotação a $93 mil. 4 dias depois, já vamos para $97 mil. Aí entramos em dezembro, no dia 4, $98 mil. E aí no dia 5, no dia seguinte, aí ultrapassamos a marca dos $103 mil. Aí a gente teve no dia 15, $106 mil, mais uma valorização expressiva. E ontem melhor dizendo, foi dia 16 de dezembro, $107 mil a cotação de um Bitcoin. A gente nota também uma valorização mais alta a partir da eleição de Donald Trump em novembro nos Estados Unidos. Agora, vou te perguntar, Tasso, o seguinte, agora com a recomendação da BlackRock, você acha que os investidores mais céticos, mais conservadores, estão finalmente entendendo que, de fato, investir em criptomoeda pode ser algo seguro e vantajoso, ou você acha que não? Eu acredito que a cada vez mais as pessoas vêm perdendo as dúvidas. Naturalmente, né? O Bitcoin teve seu fundo de mercado em dezembro de 2022, quando ele bateu $15 mil, e comprar Bitcoin agora, 107, para quem já tem um tempo de mercado, é algo que é um pouco mais arriscado, uma vez que o Bitcoin já se valorizou 4, 5 vezes. Lembrando que com essa nova entrada de pessoas, de investidores, eu creio que a BlackRock se posicionando assim, faz com que agentes, né, de investimento passem a aconselhar mais as pessoas comuns a comprarem cripto. Isso vira uma nova bola de neve. Eu acredito que esse movimento atenue a volatilidade do Bitcoin. Quer dizer que provavelmente a gente não vai ter mais os ciclos de queda tão fortes assim, e o Bitcoin vai sendo cada vez mais estável, atingindo o patamar de reserva de valor, que até mesmo o Powell, que é o presidente do FED, diz que o Bitcoin é o ouro digital, assim como o Fint, que é da BlackRock. Então, no médio e longo prazo, a gente vai ver o Bitcoin sempre se estabilizando cada vez mais e se tornando também menos lucrativo. Mas existem outras criptos e outras classes que as pessoas têm que começar a estudar, porque
são empresas de tecnologia no fim do dia. E aí tem o trabalho todo de crescimento do próprio mercado cripto, né? E aí, conforme você vai entendendo, mas como você disse, o Bitcoin é a porta de entrada. Você mencionou um patamar aí desejável ou razoável de teto, que seria 150 mil dólares. Aí depois você falou do Vale lá, chegou a 15 mil lá em 2022 do valor. Mas tem um piso, se a gente pensar em termos de flutuação, estar mais estável significa flutuar entre 150 e qual seria o valor mais de baixa que vocês entendem que seria razoável, considerando a maturidade do mercado de Bitcoin hoje? Essa é a fala que deve assustar um pouco as pessoas, né? Porque ao longo dos ciclos de alta e baixa, que ocorrem de 4 em 4 anos, o Bitcoin chegava a cair 80%, 85%. Então, dado a adoção desse novo cenário, onde cada vez tem mais fundos e gigantes investindo, acredito que uma queda de 50% ainda possa acontecer. Então, se ele bate 150 mil dólares, atingir no fundo, né, de um ciclo de baixa 75, 80 mil dólares seria algo possível, provável, mas a cada vez mais, né, essa flutuação de 80% para 50% já é bem menor. Aí no próximo ciclo seria de 45%, 40%, e a cada vez mais vai se maturando e ficando menos volátil, mais estável. Lembrando que cripto é como se fosse uma Nasdaq, é uma bolsa de tecnologia, só que cripto é mais de ponta ainda. São novas tecnologias, logo quanto mais risco, mais retorno. E o Bitcoin, dentro do mundo das criptos, é o de menor risco. E, rapidamente, só para te fazer uma última pergunta. Na sua fala, você falou, bom, é importante a gente olhar também para outras criptomoedas. Que outras criptomoedas são essas? Que dicas você daria para o pessoal ficar de olho? Em que outras criptomoedas e o que a gente pode esperar delas? Então, a segunda mais famosa depois do Bitcoin seria o Ethereum. O Ethereum é como se fosse a Petro e Vale, né? Ethereum e Bitcoin é Petro e Vale dentro do mercado das criptomoedas, sendo as blue chips. O Ethereum, nesse momento, tem um potencial mais lucrativo que o Bitcoin, também é considerado seguro e seria o meu melhor exemplo para esse cenário. Tem outras criptos muito famosas, tem uma classe de ativos que o pessoal adora, que é meme coins, mas isso é de extremo risco, é extremamente especulativo e não entra na categoria de investimentos sólidos, né, que a gente está falando aqui. Maravilha, esse foi Tasso Lago, especialista em criptomoedas, fundador da Financial Move. Muito obrigado, viu, pela participação. Obrigado. Bom dia.